Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês. Não é um prazer a gente comentar assuntos os quais traz um desconforto muito grande para a população brasileira, principalmente tratando dos estados do Nordeste, ao qual são governados por pessoas inescrupulosas, pessoas que o lucro para eles é muito bom, é o progresso para nós e a desordem para vocês. E conforme for, a gente coloca a polícia nas ruas e faz uma pressão boa para que as pessoas possam aprender a votar. Esse é o pensamento dos partidos de esquerda, aos quais eu não tenho o menor prazer de pronunciar siglas ou os nomes ou siglas mesmo dessas quadrilhas que se instalou no Brasil, seja de direita, centro-esquerda, direita. Eles inventam toda a canalice para poder enganar você. Quanto menos você souber, quanto menos você saber da podridão, menos você se interessa, menos você se importa em tirá-los. Essa é o ponto de vista de cada um deles. É você não saber e você saber dos erros e você generalizar a roubalheira de todos. No meu caso, eu proclamo que todos os partidos é quadrilha, até que me prove ao contrário, dentro do pleito do que é direito e do que tem que ser aplicado. Eu comentei outrora que os interiores eles foram destruídos. As pessoas, mas é porque não está havendo investimento. Quiser saber melhor sobre os investimentos dos partidos de esquerda que tiveram no poder nos últimos anos, nos últimos 16, 17 anos, você vai entender, você entre aberto.bnds.gov.br. Você vai encontrar a lista dos bilhões que foram distribuídos, dos investimentos que foram adquiridos por países comunistas, socialistas, pessoas que estão no comando matando as pessoas e muitos dos nossos políticos abertamente, porque temos uma massa que adora certa libertinagem, adora uma certa abertura, são loucos para praticar algum ato, e é preciso que haja uma legalidade, que é vergonha, porque a moral já foi embora. Agora é só um pouquinho a vergonha, não a vergonha pessoal, mas é a vergonha que ainda existe algumas barreiras que o impede das suas práticas mais nojentas. A forma de pensar já foi por muito tempo. Então nós estamos assistindo essas práticas. Então a gente vê que, mas não pode haver investimento. Ora, se nós perdemos, o Brasil perdeu bilhões e bilhões, investindo em países, enquanto a gente morria de fome, nosso BIP ia para 0,1%. Nessa crise, tanta roubalheira que foi feita, ainda nós temos um BIP aí em torno de 3, 3,5%, 4%. Agora você imagine se não tivesse esses assaltantes, se as coisas tivessem sido feitas da maneira correta, nós teríamos um BIP muito maior, porque o problema é que não há furto. E quando não tem furto, a coisa cresce. Voltando para os investimentos do interior, por que eles acabaram? Eles usaram o mesmo processo que a China. Eles destruíram tudo que poderia chamar de progresso do interior. Aquelas pessoas que plantam, que fazem o seu pé de meia, que vende seus gados, que criam, que fazem suas negociações, acabou aquilo. Porque ele queria essas pessoas o quê? Miseráveis. Ele queria essas pessoas pobres, nas mãos dele, pedindo esmola, com um cartãozinho amarelo, Bolsa Família, Bolsa Escola. Então as pessoas vão fazendo mais filhos, não tem condições de sustento. E tinha anteriormente, você podia ter 10 filhos porque sustentava com a agricultura do campo. Não tem mais isso, foi tudo acabado. As pessoas estão comendo esmola. E essas pessoas, eles acreditaram que poderia mudar sem fazer nada. Mas o preço é grande. O preço é muito caro. Então eles estão sempre precisando disso. Podemos reverter esse quadro de maneira que poderíamos fazer uma infraestrutura sem que viéssemos aí destruir por completo áreas que estão mortas, mas pode ser produtivas, sistema de gota a gota, investimentos que poderiam ser feitos pelo BNDES, que poderia ter investido no Brasil nessas pequenas propriedades onde eles poderiam produzir, e aí se fosse estaríamos aí numa condição muito melhor. Mas o que aconteceu? Eles simplesmente deixaram essas pessoas na miséria
e na dependência, de joelhos. De joelhos. Se você observar, o saneamento básico o saneamento básico é uma das atitudes mais simples em que se pode ter em relação à cidade. É você manter água potável, é você manter um sistema de esgoto onde pode ser tratado, onde essas pessoas possam ter saúde. O saneamento básico pela ONU é o que podemos dizer é a saída de um povo miserável, de um povo em condições subhumanas, para uma condição de ser conhecido como gente. A última vez que falamos sobre saneamento básico, sobre votação de saneamento básico, que poderia ser uma coisa real, os partidos de esquerda votaram contra você, votaram contra o povo. Não foi os partidos de direita, não. Foi os senadores de esquerda. Esses miseráveis votaram contra o povo. E por quê? Porque ninguém vê a obra, não tinha como. Era nesse governo, como ia beneficiar o governo? Então eles preferem ver você na miséria, passando por necessidade, passando aperto, do que mesmo beneficiar o povo, ao qual eles estão lá para isso. As pessoas precisam entender que, com saneamento básico, é preciso que se faça para que se possa estabelecer uma regra de desenvolvimento. É isso que temos que prevalecer, é isso que tem que prevalecer. E isso não foi feito da última vez. E o que nós estamos sofrendo hoje, justamente, é essa falha dessas pessoas que deixaram de contribuir para o Brasil. E nós vamos dar os nomes dos senadores que não contribuíram, que não votou e votaram contra. Deixa eu pegar aqui os nomes. Daqui. Esses nomes aqui são os nomes dos senadores que votaram contra o saneamento básico no Brasil. Rodolfo Rodrigues da Rede, Paulo Paim do PT, Messias de Jesus, Messias só sobre o capeta, Messias de Jesus, Wellington Rocha, do PT, Rogério Carvalho, do PT, senador, Humberto Costa, do PT. Esse miserável aqui foi ministro da Saúde do Partido dos Trabalhadores. Ele votou contra o saneamento básico para o povo que ele defende. Mas eu vou explicar por que essas pessoas votaram contra e vou explicar o motivo pelo qual eles precisam de você de joelho e pobre. Precisam de você invadindo, porque invadindo você não tem legalidade. Eles precisam de você na periferia, eles precisam de você numa favela, porque lá você não consegue um registro de propriedade do seu imóvel. E não tendo, você não tem financiamento. Não tendo financiamento, não tem investimento. Não tendo investimento naquela área, você não tem emprego, não tem endereço fixo, não tem nada. Então o que vai acontecer? Você vai para as ruas ou ser pólvora ou bucha dessas pessoas que podem usar você para qualquer ato. Por isso que tem as pessoas nas ruas, porque esses miseráveis aqui, eles não querem em nenhum momento você em condições de poder dizer assim, nós somos brasileiros. Eles não consideram você brasileiro. E você os considera os seus heróis. É para isso que muita gente está aí gritando o nome do número 1, fazendo a mentira, né? Dizendo que o cara está com 56%. Se o cara nem na rua sai, é uma covardia que faz com o povo já sofrido. As pessoas ficam mentindo para esse povo, alimentando com mentira, com fantasia, sabendo que isso não é verdade. Não é verdade. E temos o outro aqui, o Paulo Rocha, também do PT. Esses são os senadores que votaram contra o saneamento básico para que pudessem essas pessoas terem, no mínimo, saúde. Essa é a condição que essas pessoas fazem. Essa é a condição que ele propõe para você. Miséria e destruição. Eles estão pouco preocupados com o que você pensa, com o que você faz, ou com o que você vai fazer, ou o que pode acontecer com você. Eles só falam com você quando é de interesse particular para eles. Fora isso, você está isento. Você é descartado. Essa é a condição que você que defende esse tipo de pessoa, até mesmo nas redes sociais, passando vergonha por eles. Um abraço.